Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste sábado, nesta noite especial que o Senhor preparou para nós. Estamos juntos a fim de glorificar o nome do Senhor, de ouvir a sua palavra, de receber aquilo que Deus tem preparado para nós e de caminhar na presença do Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Assim é a vida do servo do Senhor, no momento em que Deus assume o controle e se cumpre a palavra do Pai e Deus começa a trazer dos céus as respostas para o seu coração, para o meu coração, para o coração dos seus filhos. Nesta noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para receber aquilo que Deus tem para você, reservado do céu, palavra que alimenta, palavra que fortalece, palavra que sustenta, palavra que anima, palavra que conforta, palavra que traz esperança, palavra que vivifica, palavra que renova, palavra que ensina, palavra que orienta, palavra que direciona, palavra que revela, mas acima de tudo, palavra de Deus. Palavra que cura, palavra que abre as portas, palavra que move a mão de Deus, palavra que toca o nosso coração, palavra que acalma o coração, acalma a alma, acalma a mente. Palavra de fortalecimento. Palavra que inspira. Palavra que aquela voz que só o Senhor tem traz aos nossos ouvidos espirituais o que o nosso coração anseia. Nesta noite, enquanto você aproveita a ocasião para convidar pessoas para estarem conosco, dispare esse aviãozinho, convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco, a fim de que possamos ouvir a palavra de Deus, a fim de que possamos receber o que o Senhor tem para nós, a fim de que possamos comer, nos alimentar e nos fortalecer através desta palavra. Eu não tenho a menor dúvida, quando Deus fala, a nossa vida é impactada. Quando é Deus quem fala, algo diferente começa a acontecer. O nosso coração começa a bater mais forte. Nosso olhar fica alegre. Nossas forças se renovam. A nossa esperança é restaurada. Queridos, não perca a oportunidade nesta noite de ouvir a palavra de Deus. Tampouco deixe de compartilhar
Porque assim como esta palavra fala ao meu coração, ela também fala ao seu coração, trazendo vida. E vida abundante. Quando o Senhor fala, as coisas não continuam iguais. Quando o Senhor fala, nosso coração é tocado. Quando o Senhor fala, a nossa vida é alcançada. Mas isto somente quando o Senhor fala. Não adianta se não for o Senhor. Se não for o Senhor, não vai acontecer nada. Mas se o Senhor abrir a sua boca e começar a falar conosco, por certo, imediatamente o nosso espírito se alegra. E, consequentemente, nós nos renovamos, nos animamos, nos fortalecemos, somos agraciados e renovados. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos, enquanto convidamos pessoas para estarem conosco, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Sabe, a voz do Senhor, ela é inconfundível. E ela é poderosa. E ela fala de uma forma única, que toca, que traz paz, que traz refrigério, que traz consolo, que traz conforto. Eu quero convidar você nesta noite a ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que a voz do Senhor é poderosa. Que a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor, ela despedaça o cedro do Líbano. Mas ao mesmo tempo ela é doce. Ela é familiar. Ela é coberta, revestida de amor. Que nesta noite, eu e você, possamos juntos nos sentir envolvidos pelo amor de Deus que está por trás da sua voz. Eu quero hoje falar sobre algo que aponta para o amor de Deus. Amor que muda cenário. Amor que faz justiça. Amor que muda decreto. Amor que muda sentença. Amor que faz justiça. E amor que traz vida. Se você também deseja receber deste amor na noite deste sábado, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Porque o Senhor está aqui. E aonde Ele está presente, as coisas não permanecem iguais. Existe vida, existe mudança, existe graça, existe resposta, existe vitória, existe bênção, existe cura, existe salvação, existe libertação, existe festa. Quando Deus está presente, existe celebração. O inimigo não suporta a presença de Deus. Então, quando Deus está presente, o inimigo bate em retirada. Ainda que seja através de uma transmissão online, de uma live, de um vídeo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Quando Deus está presente,
o inimigo bate em retirada. Sinta-se nesta noite acolhido, acolhida, abraçado, abraçada pelo poder que há no amor de Deus. Deus é amor. Se existe alguma maneira de tentarmos definir o nosso Deus, por maior vocabulário, por maior capacidade eloquente de verbalizar que tenhamos, vão nos faltar palavras para definir o nosso Deus. Mas se eu me arriscar a tentar trazer aqui uma definição, a palavra de Deus me dá essa definição. A palavra de Deus nos ensina: Deus é amor. Está escrito no Evangelho, escrito por João, Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo isto começa porque Deus amou o mundo. Deus é amor. E o que muda cenário, o que muda realidade, o que muda circunstância, o que reverte cativeiro, o que põe fim ao choro, é o amor. O amor tem poder. O amor traz a vida. O amor revela a verdade. O amor muda decisão, sentença, decreto. O amor transforma. O amor fortalece. O amor é mais forte. O amor tem poder. O amor é algo que está intimamente relacionado a Deus. O fruto do Espírito é amor também. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, existe amor. O amor, ele não pensa nele, mas ele pensa primeiro no outro. Deus deu este lindo exemplo, não pensando nele mesmo, mas em nós, amando o mundo e entregando Jesus para morrer em nosso lugar. Deus amou, e porque ele amou, ele deu. E nos deixou o ensinamento, a fim de que nós façamos o mesmo. E o primeiro ato de amor que você pode ter nesta noite, nesse lindo fim de sábado, 16 de janeiro do ano de 2021. Um lindo ato de amor que você pode expressar é convidar pessoas. Disparando aqui, este dispositivo de convite. Chamando pessoas para estarem conosco, para ouvir uma palavra de amor. Para ouvirem uma palavra de vida. Para ouvirem uma palavra de restituição. Para ouvirem uma palavra de vitória. Para ouvirem uma palavra de mudança de cenário, de justiça. O amor também promove a justiça. E é sobre isso que eu quero ministrar. Num texto muito conhecido, envolvendo
um certo homem que veio a se tornar rei em Israel, cujo nome era Salomão, filho do rei Davi. E a palavra de Deus nos ensina, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Eu não lerei o texto inteiro, você pode ler depois com calma, mas a citação bíblica vai do verso 16 até o verso 28. Primeira Reis 16, capítulo 3, versículo 16 a 28. Neste texto, a palavra de Deus nos mostra a situação vivida por duas mulheres. Mulheres sem nenhuma dignidade, sem nenhuma honra, sem nenhuma boa reputação. Eram duas prostitutas. Duas prostitutas que moravam juntas numa mesma casa, somente elas. Acontece que uma delas deu à luz a um filho. E 3 dias depois, ou seja, num intervalo muito pequeno, a outra também deu à luz. E passado algum tempo, o filho de uma delas morreu, porque a mãe acabou se deitando sobre o corpo da criança. E no meio da madrugada, aquela cujo filho havia morrido, se levantou e trocou as crianças, colocando ao lado da outra mulher o seu filho morto e tomando em seus braços e colocando ao seu lado o filho da outra, que estava vivo. E quando aquela que teve o filho furtado despertou para amamentá-lo no meio da madrugada, ela percebeu que aquele corpo daquela criança sem vida ao seu lado não era o corpo do seu filho. E então surgiu uma discussão. Não, o filho morto é seu. Não, o filho morto não é meu. O filho morto é seu. Não, o filho morto não é meu. E esta questão foi parar diante do rei Salomão. Pois naquele tempo, os reis também exerciam papel de juízes. Os reis também tinham poder para julgar as causas. E esta causa chegou diante do rei Salomão em seu palácio. E estando Salomão ali a ouvir a história das duas, cada uma dizendo que o filho morto era de uma delas, Salomão então toma uma decisão. Sábia decisão. Salomão pede que tragam à presença dele uma espada. E assim é feito. E diante daquela espada, Salomão determina que a criança viva seja dividida ao meio, entregando metade para cada mulher. Queridos, façamos aqui uma reflexão desta palavra. Quantas vezes surgem situações em nossa vida onde nós somos subtraídos do que é nosso? Aquela mulher que nada de errado fez, teve o filho furtado pela outra. E agora, diante do rei, corria o risco de ficar sem o seu filho. Definitivamente, porque ele seria morto à espada. O interessante é que quando Salomão manda matar a criança, uma mulher assume uma postura, a outra assume outra postura oposta, totalmente diferente. Aquela que era a mãe da criança viva começa a clamar: não,
não faça nenhum mal. Então, que a criança fique com ela, mas não a mate. Enquanto a outra, que já havia perdido seu filho, disse, isso mesmo, nem para mim, nem para ela. Divida a criança ao meio. E o que me chama a atenção neste texto, esse texto é muito conhecido. E muito se fala a respeito deste texto, baseando-se no lindo exemplo de sabedoria de Salomão para julgar esta questão. Porque de uma forma muito sábia, de uma forma muito especial, com uma sabedoria celestial, Salomão conseguiu identificar quem era a mulher que estava falando a verdade. Mas no primeiro momento parece que a situação está perdida. No primeiro momento parece que a situação está desgovernada. Coloque-se no lugar da mãe que teve o seu filho furtado no meio da madrugada. Ela não fez nada errado. A outra que foi descuidada e dormiu sobre o seu próprio filho e o matou. Aquela que teve o filho furtado não fez nada errado. Tudo bem, ambas não eram mulheres politicamente corretas. Ambas eram prostitutas. Mas não importa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A justiça de Deus vale para todos. A justiça de Deus alcança a todos. E Deus fez, neste episódio, através do rei, um homem sábio e com sabedoria vinda da parte de Deus. Deus fez justiça. Perceba que a mãe biológica, a verdadeira mãe, ao ver a sua criança em situação de ameaça e de morte iminente, ela recua. Ela diz, dê a ela, dê a outra criança. Prefiro vê-lo vivo com ela do que morto, despedaçado. Isso mudou a sentença do rei. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deixando de lado um pouco a questão da sabedoria de Salomão, que é o que mais chama a atenção nesse texto e que na maioria das vezes se prega sobre esse texto. Eu tenho dito a vocês que de uma forma muito gentil, muito doce, muito carinhosa, muito especial, Deus tem falado ao meu coração nos detalhes. Palavras simples, mas profundas. E a palavra que Deus colocou em meu coração sobre este texto é: o amor muda sentença. O rei Salomão tinha baixado uma sentença: mate a criança, divida ao meio. Mas aquela mãe mudou a sentença do rei. Aquela mãe, por causa do amor, ela mudou a sentença de Salomão. Querido, se você tiver amor no seu coração, você muda a sentença do rei. Se você e eu tivermos amor em nosso coração, nós mudamos a sentença do rei. Aquela mulher. Veja que a Bíblia teve o cuidado de não deixar registrado o nome de nenhuma das duas mulheres. Eram só as duas prostitutas. Mas o amor, ainda que seja o amor de uma prostituta, uma mãe que talvez, muito provavelmente, nem soubesse quem era o pai da criança, porque era prostituta. Então um bastardo, posso perfeitamente admitir que se tratava de um pequeno bastardo, sem pai. Teve a sua sorte mudada
por causa do amor da mãe. E aquela mulher, ela bradou e disse: não faça nenhum mal ao pequeno menino. Entregue-o. Querido, quem ama, entrega. Mas é meu! Entrega. Mas é meu filho! Entrega. Muitas vezes o amor requer entrega. Eu falava no início sobre o amor de Deus. O amor de Deus exigiu uma entrega. Deus amou e entregou Jesus. Esta mulher amou o seu filho. E muitas vezes o amor vai na contramão do que seria lógico. Ela amou. Ela não quis ver seu filho cortado ao meio, ao fio da espada. Ela disse: não, não, não mate o filho. Não mate meu filho. Que seja assim, que fique com a outra. Quem ama, entrega. Quem ama, não abraça e não domina. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem ama de verdade, entrega. Se eu amo a Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quem ama, entrega. Porque o amor muda a sentença. Quando aquela mulher entregou, o rei mudou a sentença. Tem pessoas nesta live que não têm recebido da parte do céu porque não entregam. Eu quero te dizer em nome de Jesus que quando você entregar, o rei vai mudar a sentença. Porque amor muda a sentença. Imediatamente, quando aquela mulher entregou, o rei falou: para, não mate a criança. Para. Entregue a essa mulher. Entregue a essa mulher. Porque quem ama, entrega. Ela preferiu perder do que ver morrer. A outra não tinha nada a perder. Mate. Nem ela, nem eu. Ela não tinha nada a perder, ela já tinha perdido. E não tinha amor. O amor muda a sentença. O amor abre portas. O amor muda cativeiro. O amor move a mão de Deus. E eu quero ler 2 versículos, que são os versículos 26 e 27, que relatam essa atitude da mulher. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, que seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Queridos, é o amor que revela a verdade. É o amor e a entrega que revelam a verdade. Ah, estão falando mal de mim, estão me acusando, estão mentindo, estão me apedrejando, estão manchando a minha dignidade, estão falando calúnias a meu respeito.
ame, entregue, que o amor trará à tona a verdade. Deus amou, e porque amou, ele entregou Jesus. Jesus amou, e porque amou, se entregou. Abraão amou a Deus, e porque amou, entregou Isaque. E aí Deus devolveu a ele o Isaque. Fez justiça. Ele fez pai da promessa de uma grande nação, cuja descendência é como as estrelas do céu e a areia do mar. Amados, amor muda sentença. Amor muda cenário. Amor muda história. É o amor que abre as portas. Por isso, Deus é amor. Mas a entrega é consequência de amor. Olha o que é que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. E no momento em que é feito este ato de amor, ele é imediatamente seguido de entrega. Só quem ama, entrega. Deus ama, então ele dá. E aí diz a palavra de Deus que ele também ama quem dá com alegria. Então, como é que Deus sabe se você ama? Como é que Deus sabe se eu amo? Como é que Jesus falou com Pedro? Isso está lá no capítulo 21 do Evangelho segundo João. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta. Ou seja, apacenta minhas ovelhas. Se doe. Se entregue pelas minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta, se entrega pelas minhas ovelhas. E terceira vez, Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro se entristeceu na terceira vez. Porque perguntou 3 vezes. Pedro estava sendo curado, porque ele também havia negado a Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. E Jesus respondeu também novamente. Então apacenta, cuida, se entrega pelas minhas ovelhas. O Senhor está chamando você. O Senhor está chamando a mim a nos entregarmos. Como é que eu vou mudar a sentença na minha vida? Queridos, é o amor que muda a sentença. Foi o amor desta prostituta que preferiu entregar o seu filho para outra do que vê-lo morrer. Foi este amor. Ela entregou, ela disse a Salomão, Salomão, ó rei, não mate, não mate. Entrego, eu abro mão, eu deixo de lado. Eu prefiro vê-lo vivo. Eu abro mão da maternidade. Mas não quero que ele morra. Isto mostrou para Salomão quem era a mãe. Querido, sabe quando é que eu vou mostrar para Deus? Quando eu colocar minha vida no altar e me entregar
e disser: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida para alcançar pessoas, isto é amor. Eu coloco a minha vida à sua disposição. A partir daí, Deus começa a se mover na nossa vida. Quando esta mulher entregou, ela manifestou amor. E aí o rei mudou o decreto. Porque o decreto anterior, se você olhar, o decreto anterior do rei, no versículo 25, divida a criança em duas partes. Esse foi o primeiro decreto do rei. Quantas vezes existe um decreto na minha vida que não é bom? Existe um decreto na sua vida que não é bom. Sabe como é que eu faço para mudar o decreto? O rei pode mudar o decreto. O rei pode mudar o decreto. É o amor. O amor muda a sentença. O amor muda o decreto. O amor mudou a sentença daquela criança. Ele foi sentenciado à morte. Mas a sua mãe disse: não o mate. Eu entrego para outra. Deixa na mão da outra. Então o rei mudou o decreto. Não mate a criança. O rei mudou a sentença. Entrega na mão da primeira. Ela é a mãe. Como é que Salomão identificou quem era a mãe? Pelo amor. Quem ama, entrega. E tem muitas pessoas que têm decretos na sua vida que precisam ser mudados. E às vezes o decreto não é mudado, as coisas não acontecem. Existem sentenças que foram proferidas, às vezes até maldições, e não são mudadas, a situação não avança, não evolui, não melhora. Sabe como é que você vai mover a mão de Deus a seu favor? Como Pedro moveu a mão de Deus a seu favor, ele respondeu a Jesus: eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quem ama, entrega. E o amor muda o decreto. O amor muda a sentença. O amor muda a história. Deus amou o mundo, então ele entregou Jesus. E isto mudou a nossa história. A humanidade, ela é marcada por Cristo. Nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Cristo marcou, mudou o nosso calendário e a nossa história. Quando alguém entrega por amor, o rei muda a sentença. Nós tínhamos uma sentença de morte. Deus disse a Adão e a Eva: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eis o decreto. Satanás tentou inverter as coisas, dizendo para Eva: não, certamente não morrerás. Aquela serpente usada por Satanás. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E então a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas como é que Deus mudou isso? Como é que Deus mudou? Porque está escrito que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos. Como é que Deus mudou esse decreto? Ele entregou Jesus. Deus não abriu mão dos seus filhos, que somos nós. Então, para que nós não morrêssemos, ele entregou. Para que nós não morrêssemos. Aquela mulher, para que o seu filho não morresse, ela entregou. E o rei fez justiça. Mudou o decreto. O Espírito Santo me leva a dizer: há pessoas aqui cujos decretos, cujas sentenças na sua vida serão mudadas no momento em que fizerem a entrega.
Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus no livro de Salmo 37, versículo 5. Confia nele e ele tudo fará. No momento em que você entregar e disser, Senhor, eis-me aqui, ele vai mudar o decreto, ele vai mudar a sentença, ele vai mudar a história, ele vai mudar a realidade, ele vai mudar o cenário e vai baixar um novo decreto, vai baixar uma nova sentença, fazendo justiça. Quantos aqui têm clamado por justiça? Saiba que a justiça, ela se dá no momento em que você entrega. A justiça se dá no momento em que você entrega. O que me salta aos olhos neste texto não é apenas a sabedoria do rei Salomão, que foi uma dádiva de Deus, mas sim o amor de uma mãe que preferiu perder ao invés de ver morrer. O amor de uma mãe que preferiu perder ao invés de ver morrer. Ela poderia ter pensado, já que eu vou perder mesmo, deixa matar. Mas não. Ela preferiu a vida. Queridos, quem ama, prefere a vida. É por isso que Jesus, diz a palavra de Deus, que ele olhava para as multidões e ele se compadecia delas, porque eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Jesus amava aquelas pessoas. Tanto que ele disse para Pedro, quando Pedro puxa da sua espada e corta a orelha de Malco, ele disse, Pedro, guarde a espada. Você acha que o Pai não enviaria legiões de anjos para me proteger se eu assim pedisse? Mas eu não peço, eu entrego, eu me entrego por amor. Guarde a espada. E olha como Jesus é amor. Ele ainda colou a orelha daquele soldado do templo que veio prendê-lo, que Pedro havia cortado. Ele colocou a orelha no lugar. Isto é amor. Do homem que veio prendê-lo. Um dos que estavam levando-o para ser julgado perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante Herodes, e passar por toda sorte de constrangimentos, dores, torturas e aflições. Deus é amor. Quem ama, entrega. Quem ama, põe os joelhos no chão. Quem ama, clama por caderno de oração. Quem ama, busca oração, intercessão, pregação, ensino, correção. Quem ama, se doa. Quem ama, entrega a sua vida. Quem ama, se dispõe. E quando o amor entra em ação, quando o amor entra em funcionamento, através da entrega. O amor, ele só funciona com entrega. O amor só funciona com entrega. Se não houver entrega, não há amor. Quem ama, coloca a sua vida. Quem ama, apresenta a sua vida. Quem ama, se doa. Queridos, como o mundo está carente de amor. Temos participado de muitas ministrações e de lives. A própria equipe vem orar comigo, que tem atuado em diversas lives, em muitas circunstâncias, anunciando o amor de Deus, pregando a palavra, orando por pessoas, levando uma palavra de conforto, de ânimo, de fé e de esperança. Anotando pedidos de oração como a Jane Viana
está aqui também anotando os pedidos de oração de vocês. Quando um está ministrando, o outro está anotando pedidos de oração e vice-versa. Ontem foram 34 almas que se entregaram para Jesus. Hoje foram mais 22. O mundo está carente de amor. E como é que nós vamos alcançar essas pessoas? Nós vamos alcançar essas pessoas nos colocando e nos entregando. Porque quando nós nos entregamos, quando nós nos posicionamos, quando nós dizemos, Senhor, eis aqui estas pessoas, a gente apresenta ao Senhor e o Senhor muda decreto, o Senhor muda sentença. As orações da madrugada serão todos os dias às 2 horas. Cada dia um intercessor da equipe terá o seu dia. Enquanto um ministra, às vezes outro entra junto para orar, e toda uma equipe de intercessores está ali só anotando os pedidos de oração. Todos nós participamos, e isto envolve entrega. E nesta entrega, Deus muda decreto. Deus muda a sentença. Ontem, de uma forma muito especial, Deus tocou em vidas. 34 foram alcançadas. Hoje mais 22. E para a glória de Deus, nós prosseguimos. Para que haja mudança de decreto. Mas como é que vai mudar o decreto, a sentença? Sabe o que é que muda a sentença? O amor. Deixa eu lhe falar ainda sobre sentença, antes de nós encerrarmos, rapidamente. Quem se lembra de 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego? Certa vez, o rei Nabucodonosor baixou um decreto. O decreto dizia o seguinte: a hora que tocar a música, os instrumentos vão tocar, toda sorte de instrumentos, e o texto ali vai descrevendo quais seriam os instrumentos que iriam tocar. Na hora que tocar a música, na hora que tocar esse monte de instrumentos, todos têm que se curvar, todos têm que se prostrar e adorar a estátua que Nabucodonosor mandou construir. E aí reuniu todo mundo diante da estátua e tocou aquele monte de instrumentos. E o que aconteceu? Todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história está no livro de Daniel. Você pode acompanhar depois. Então, falaram para o rei: rei, o senhor não se importa que aqueles meninos, aqueles rapazes, que o senhor colocou para cuidar dos negócios do palácio, não se curvem diante da estátua? O senhor não se importa? O senhor não se incomoda? O Senhor, só para corroborar aqui, está no capítulo 3 do livro de Daniel. Quem quiser ler depois. Daniel, capítulo 3. E o rei ficou furioso. Como assim? Eles não se curvaram? Não. Manda chamar os 3. Mandou chamar. Colocaram os 3 diante do rei. E o rei perguntou: vocês por acaso ignoram o meu decreto? Que na hora que tocar os instrumentos tem que se curvar diante da estátua e adorá-la? A estátua de ouro que eu mandei edificar? Então eu vou dar uma outra chance a vocês, vou mandar tocar de novo, eu quero ver. E aqueles 3 responderam: ó rei, conhecemos o decreto. Ocorre que nós amamos a Deus. E a lei do nosso Deus nos impede de adorar imagens
esculturas feitas por homens. Bom, se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, fica por conta do Senhor, mas nós não adoraremos a sua estátua. Quem ama, entrega. E o rei ficou furioso. Eu vou lançar vocês na fornalha e eu quero ver quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegou os soldados mais fortes do seu exército para amarrar e conduzir e lançar aqueles 3 dentro da fornalha. O calor das chamas era tamanho que os soldados que jogaram os 3 lá dentro morreram. E quando os 3 estavam dentro da fornalha, o rei foi olhar. E ele olhou e começou a se espantar. Ele olhou e ele perguntou para os seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro? Eu vejo 4. E os 4 caminham livremente. E ocorre que o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou e mandou que eles saíssem. Venham, saiam daí. E ele examinou e ele viu que não havia sequer queimado os cabelos, nem ficado cheiro de fumaça nas roupas. As chamas só queimaram as cordas que os amarravam. Sabe por que Deus mudou a situação daqueles 3? Porque eles amaram a Deus mais do que a si mesmos. E entregaram sua vida aos cuidados do Senhor. Porque eles disseram para Nabucodonosor: rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Mas nós não adoraremos a sua estátua. Porque nós amamos a Deus. Quem ama, entrega. Eles amaram a Deus mais do que as suas próprias vidas. E porque eles amaram a Deus mais do que as suas próprias vidas, nosso Deus, mudou a sentença de Nabucodonosor. Nabucodonosor sentenciou aqueles 3 à morte. Deus disse: não. Eu mudo a sentença. Vida. E quando eles são chamados para fora e Nabucodonosor se depara com aquilo, o rei muda o decreto. Eu vou fazer um novo decreto. Todo aquele que não adorar o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado. Porque não há Deus como o Deus destes 3, capaz de livrar o homem. Deus mudou a sentença e o rei mudou o decreto. E todo mundo fala: mas onde que isso aconteceu? No momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego amaram a Deus. E porque eles amaram, eles se entregaram. Disseram: Senhor, se o Senhor quiser nos poupar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser nos poupar, o Senhor é Deus. Mas porque amamos ao Senhor, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos quebrar a sua lei. Nós não vamos te desagradar. Nós não vamos te aborrecer. Nós não vamos nos curvar diante da estátua. E por causa disso, Deus mudou a sentença e o rei mudou o decreto. Se você deseja que haja uma mudança de sentença, uma mudança de decreto, uma mudança de história na sua vida, ame. Ame a Deus. E a palavra de amor muda no momento em que há entrega. O amor muda no momento em que há entrega. Se você quer ver a mão de Deus agindo na sua vida, entrega. E quando você entrega, Ele muda. Muda a sentença, muda decreto, muda a história, muda a realidade, muda cenário, muda deserto. Ah, Deus muda. Deus muda cativeiro. Deus é capaz de te surpreender ainda em 2021. Então entrega. Entrega.
Entrega e você vai ver Deus mudar a sua história, sua vida, sua trajetória. Só entrega. Somente entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não pense que amar a Deus é guardar. Deus ama quem dá com alegria. Amar a Deus é dar. Dar do seu tempo. Dar da sua força. Dar da sua prioridade. Dar da sua agenda. Dar o seu melhor. Em alguns casos, dar do seu dinheiro. Dar da sua disponibilidade. Se dar. Jesus se entregou por inteiro. Por isso o Pai o exaltou por inteiro. Sendo nós um corpo, quando um de nós padece, é este o mover, é este o princípio. A Gleice, com problemas de saúde, nós nos mobilizamos para poder franquear os exames que ela precisava fazer. Pouco tempo depois tivemos problemas com o pastor Jeremias. Também houve uma mobilização. E cada situação que vai surgindo, a própria missionária Luzinete, que estava aqui conosco, não sei se ainda está, vive um momento difícil e nós estamos mobilizados. Por quê? Quem ama, dá. Ah, mas eu não posso dar dinheiro. Existem muitas formas de dar. Não é só dinheiro. E quem ama, dá. Ah, eu tenho o conhecimento. Vou guardar para mim. Não. Quem ama, dá. Reparte. Compartilha. Porque quando eu compartilho, ele multiplica. Só um menino, no meio de 5.000 homens, só um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele deu. Poucas pessoas param para pensar nisso. Ele era o único que tinha lanche. E ele podia falar, vocês que se lasquem, eu vou comer meu lanche. Não. Ele deu. E o pouquinho que ele deu na mão de Jesus foi suficiente. Aí você pode olhar, mas eu não sei falar direito. Como é que eu vou ainda pregar? Dê. Ah, mas eu não sei orar direito. Como é que eu vou interceder? Dê. Ah, mas eu não sei fazer direito. Como é que eu... Dê. E o pouquinho, parece tão pouquinho, vai ser suficiente na mão do Senhor. E aí o Senhor vai começar a mudar decreto. Aí o Senhor vai começar a mudar cenário. Aí o Senhor vai começar a mudar realidade. Aí o Senhor vai começar a mudar sentença. O amor muda sentença. E esta é a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite. Amor muda sentença. Se existe uma sentença na sua vida desfavorável, o rei pode mudar a sentença. Se existe um decreto, se existe uma maldição, se existe uma situação, uma enfermidade, uma crise, uma doença, um problema, uma prova, uma luta, uma tribulação, um deserto, ele muda sentença. Ele muda decreto. Ele muda história. Ele muda cenário. Ele muda deserto. Ele muda pelo amor. Ame e veja Deus mudar. Ame e veja Deus agir. Ame e veja Deus trabalhar. Ame e você verá a mão de Deus reescrevendo a sentença, o decreto e mudando a história.
Se você está entre as pessoas que precisam de um novo decreto, de uma nova sentença, se você está entre as pessoas que precisam de uma nova história, eu quero orar com você. Para que Deus desperte no seu coração. Olha que interessante. Preste atenção. Quem muda a situação é Ele. Então não adianta eu tentar mudar. Ponto final. Quem traz marido de volta é Ele. Quem cura a enfermidade é Ele. Quem batiza com o Espírito Santo é Ele. Quem traz de volta o filho que está no mundo é Ele. Quem abre porta de emprego é Ele. Quem muda sentença de processo na justiça é Ele. Tudo quem faz é Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então quem faz é Ele. E para que Ele faça, eu entrego. Para que Ele faça, eu amo. Nós estamos aqui por amor. É tão importante essa história, meus amados. E eu quero concluir com esse pensamento e você vai ver a gravidade da situação antes de nós orarmos. E eu não sei se tem alguém aqui da equipe que pode entrar para orar comigo nesta oração final. Escute com atenção. É tão importante essa história de amar para mudar decreto. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele vai conversar com Abraão. Porque Deus fala assim, como é que eu vou esconder do Abraão, que virá a ser pai de uma grande nação, meu amigo, o que eu estou para fazer? E Ele vai conversar com Abraão. E Abraão começa a interceder. Mas Senhor, se houver tantos justos, se houver 10 justos, o Senhor poupa a cidade. Por amor dos 10, Deus pouparia a cidade. Não tinha. É por amor de alguns que outros são salvos. Infelizmente não tinha. Só tinha Ló e a sua família. Deus tirou e destruiu as cidades. Deus tirou a família de Ló e destruiu Sodoma e Gomorra. Não houve como mudar a sentença. Vou dar um exemplo bem atual. Por amor, nós clamamos por Manaus, por exemplo. E por causa do amor, Deus pode mudar o decreto de morte que está pairando sobre aquela cidade. Isto é um exemplo prático, real e atual de amor. Alguém poderia pensar assim, eu não sei de onde vocês são. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, estado de São Paulo, muito longe de Manaus, no Amazonas. Eu poderia dizer, problema deles. Não. Por amor. Eu não tenho como mandar oxigênio para lá. Mas eu posso orar. Eu posso buscar. Eu posso interceder. Não tenho resposta para aquelas muitas anotações de oração nos cadernos. Mas eu posso orar. E Deus, por amor, pode mudar decreto, pode mudar a sentença. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Orar. Orar, por exemplo, é um ato de amor. Eu entrego do meu tempo, eu entrego da minha disponibilidade, eu entrego da minha vida por amor do outro. E aí Deus começa a mudar o cenário. Mudando o decreto e mudando a sentença. Se você precisa de mudança de sentença, de mudança de decreto, de mudança de cenário, de mudança de história, de mudança de realidade na sua vida,
Eu quero orar com você. Não é vou orar por você. Não. Quero orar com você. Quero orar com você. Aliás, a equipe se chama Vem Orar Comigo. Nós oramos juntos. A oração conjunta, acrescentando a fé. E eu quero orar com você. Se você de fato entende que precisa de uma mudança de decreto, de uma mudança de cenário, de uma mudança de história na sua vida, eu quero orar com você. Neste início de madrugada. E nesta oração em conjunto, eu creio que Deus muda decreto, que Deus muda cenário, que Deus muda história. Que Deus possa falar ao seu coração cada vez mais, todos os dias, para que você possa entender que Deus vai mudar a sua história. Da mesma forma que fez com Jó. Jó 42, versículo 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó. Mudou o decreto, mudou o cenário, mudou a sentença. Enquanto Jó orava pelos seus amigos. Com esta palavra eu concluo a ministração, que vai ficar salva, depois você pode... Aliás, por favor, aproveite esta oportunidade que a tecnologia nos oferece. Terminando a live, entre nos comentários e marque pessoas, para que elas possam ouvir esta palavra. Quantas pessoas precisam de uma mudança de sentença, de uma mudança de decreto, de uma mudança de cenário, de uma mudança de história, de uma mudança de realidade na sua vida, e não sabem por que não acontece? Ao ouvirem esta palavra, elas entenderão como é que Deus faz, como é que muda, o que tem que acontecer para haver mudança. Então eu conto com a sua ajuda. Marque pessoas. Lá nos comentários, marca pessoas, para que elas possam ouvir esta palavra e serem alcançadas, como nós somos alcançados nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Pai, eu quero te apresentar os cadernos de oração e a vida dos meus irmãos que estão conosco aqui, através das redes sociais. O Senhor conhece a história de todos nós. Eu estou aqui com as minhas mãos impostas sobre os cadernos de oração e apontando para as telas por onde passam os nomes dos meus irmãos. Pai, o Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a trajetória de cada um, assim como os decretos, as sentenças que hoje pairam sobre todos nós. E eu te peço, Senhor, nesta madrugada, em nome de Jesus, que o Senhor possa, a partir de agora, mostrar como deve ser para que haja uma mudança de cenário, uma mudança de decreto, uma mudança de sentença e uma reversão na situação. Visita, Pai, a cada um, apresentando o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que dá, que entrega, que se doa e que se prontifica a servir. Desperta no teu povo o verdadeiro amor. Desperta no teu povo o amor de Deus. O amor de Deus que nos alcança, que nos constrange, que nos atrai, que nos livra, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura e que nos dá vida. Eu abençoo a cada um. E te peço, Senhor, através do teu Espírito,
vem e completa a obra na vida dos meus irmãos e irmãs, nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estaremos juntos novamente amanhã, a partir das 23 horas. Eu creio que Deus tem algo novo na sua vida e na minha vida. Quando nós terminarmos aqui a ministração, a live vai ficar salva no IGTV. E aí basta você entrar nos comentários, todas as lives ficam salvas, e nos comentários você marcar pessoas. Aí as pessoas têm acesso à live. Se você mandar o convite agora, que nós estamos encerrando, se você mandar o convite agora, a pessoa fica com um link que não consegue abrir nada. Porque a live ao vivo terminou. Mas se você esperar eu salvar a live, entrar no IGTV, nos comentários, você marcar pessoas, aí mesmo depois que a live não estiver mais no ar, ao vivo não mais, a pessoa tem acesso a assistir a palavra que ficou gravada. Faça isso e mais pessoas poderão ser alcançadas para a glória de Deus através desta ministração. Pessoas que precisam ter mudança nos seus decretos, nas suas sentenças, na sua história. Em nome de Jesus. E o que faz isso é o amor. Leia depois 1 Coríntios capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13. Lá ele descreve com exatidão e com riqueza o amor. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. A gente se encontra nas próximas lives de oração e na nossa live às 23 horas de domingo. Fica com Deus, durma com a sua promessa e desperte com o seu milagre. Um grande abraço, como diz o Alain Nascimento. Um beijo no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima. Cuidem-se. Ótimo domingo para vocês. Deus os abençoe. Tchau, tchau.